Convido os irmãos a, como está aí expresso no boletim, que os irmãos abram a Bíblia de vocês no texto de Atos, capítulo 4, verso 32 ao 35. Quando eu comecei a preparar esse texto, eu comecei a devanear, pensando na introdução, sempre fico pensando bastante, assim, para que a gente entre no texto, E fui levado ao ano de 2002. Eu tinha 12 anos, só 21 anos atrás, pouco tempo. E eu lembrei da minha primeira feira de ciências na escola que eu participei. E eu lembro que, como era a primeira, eu fiquei bastante ansioso e eu praticamente fiquei decorando o trabalho que eu apresentaria no dia seguinte. Mais ou menos 2 laudas, 2 páginas, eu decorei palavra por palavra. Eu lembro que fiquei muito impressionado, a professora ficou muito impressionada, salvo engano, acho que eu fui o único 10 que tirei naquela apresentação, porque eu tinha decorado tudo efetivamente e falei todo o texto que eu tinha decorado. E o tema era muito interessante, que era o ciclo de reprodução humano. E aí eu trabalhava desde a concepção de um embrião até o nascimento propriamente dito. O interessante é que eu decorei praticamente tudo aquilo. E com o tempo foi passando, mais informações foram agregando. E uma coisa que eu achei impressionante, e eu acho impressionante até hoje, é o fato de que todo mundo aqui, em algum momento, foi uma célula só. Uma célula só é algo que a gente nem consegue ver, A gente não consegue ver a olho nu. Mas todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, no momento inicial da nossa vida, na concepção, nós éramos uma única célula. E aí reside algo interessante, que a gente deve parar para analisar. É que naquela única célula que nós já fomos, as nossas características estavam lá impressas. A cor dos nossos olhos, o tipo de cabelo que nós teríamos, a cor da nossa pele. Naquele momento que a gente era uma única célula, não existia cabelo, não existia a cor da pele, não existiam olhos ali, não existia o tamanho do nariz, não existia nenhuma dessas coisas. Estava impresso ali no nosso código genético o que nós seríamos. Todo mundo sabe o caso aqui da pequena Maria, que tem os olhos azuis, que herdaram do Vitor e da Esther em algum momento das combinações genéticas impossíveis lá da minoria, mas estava lá. Quando ela ainda era aquela única célula, ela apresentava aquele código que daria a cor dos olhos dela. E isso também é verdade para a igreja. Pois quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, e nós vemos a história do nascimento e formação da igreja, desde seu embrião, desde aquela única célula, daquele único ajuntamento de pessoas, lá a gente já pode ver as características básicas do que é uma igreja de Cristo. Mesmo que ainda não fosse uma igreja propriamente formada, como hoje nós vemos totalmente sua estrutura, lá naquele embrião do que é a igreja, a gente já podia contemplar quais são as características essenciais do que é uma igreja, do que é composta uma igreja, quais as características que ela apresenta. Aí, este sermão, ele tem uma característica interessante. Preparei ele a primeira vez para apresentar no seminário. Nós tínhamos que apresentar no passado, eu tive que apresentar 2 sermões de prova, tinha que ser em livros históricos. Por ocasiões, eu já tinha lidado com esse texto anteriormente, eu quis preparar em cima dele, do texto de Atos. Foi interessante porque, enquanto eu preparava ele, e como é um texto voltado especificamente para a igreja, não tem como eu preparar ele e desvincular ele da minha igreja. E eu queria, em algum momento, falar desse texto na minha igreja. Porque quando eu construía esse texto, eu pensava na minha comunidade, onde eu vivo. Aconteceu de calhar, de agora no mês de janeiro, a gente no conselho tem combinado de a gente trazer as mensagens entre os presbíteros. E eu não poderia estar aqui hoje, que eu estaria de serviço. Mudou algumas coisas na escala do meu trabalho e calhou de eu poder trazer o texto. Eu falei, não, pastor, eu quero trazer esse texto porque foi algo que eu fiz pensando na nossa igreja e eu queria falar isso com a minha igreja. Eu queria poder participar desse momento compartilhando com a minha igreja. E para a gente falar um pouco mais do nosso texto, a gente precisa se voltar um pouco para o livro de Atos e relembrar alguns pontos e entender o nosso texto dentro do seu contexto. A gente precisa entender que o livro de Atos começa o seu texto nos momentos após a ressurreição de Jesus. Nele, Lucas narra os últimos momentos e as instruções de Cristo antes de sua ascensão. Lá ele mostra como o Espírito Santo operou por meio dos apóstolos para a formação da igreja. Se nós temos o Evangelho segundo Lucas como um livro a qual Lucas propôs mostrar qual foi a obra de Cristo, nós temos agora em Atos mostrar as consequências da obra de Cristo. Agora a gente não vê mais o próprio Jesus ressurreto, mas a gente vê a ação dos seus apóstolos. Então a gente pode definir esse livro como Lucas contando a obra do Cristo ressurreto, feita por meio dos seus apóstolos. Aqui nós vemos os apóstolos atuando, a obra a qual Cristo tinha vindo para fazer. A partir do momento que Cristo veio ao mundo, tudo mudou. E não era mais a mesma coisa. E a gente começa a ver isso aqui em Atos. E no capítulo 3, anterior ao nosso texto,
a gente vê um pouco dessa ação. Lá é narrada uma cura milagrosa. Nós temos Pedro e João adentrando ao templo pela Porta Formosa, aquele famoso texto onde o coxo pede dinheiro a João e Pedro fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E a gente tem esse milagre acontecendo. E o interessante é que a gente vê uma sequência repetida aqui. Se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai ver o momento que a gente comumente chama da descida do Espírito Santo, ao qual o Espírito vem sobre aquele povo, eles começam a professar as maravilhas de Deus na língua de todos os outros que os cercavam ali. A gente tem esse evento maravilhoso, a gente tem uma pregação do Evangelho e a gente tem uma conversão em massa. Mais uma vez, nós vemos isso acontecendo aqui nesse momento. A gente vê uma cura milagrosa, a gente vê a pregação de Pedro e a gente vê um acréscimo de irmãos, chegando ao número agora daquele ajuntamento de pessoas, ao número de 5.000. Esse era a multidão dos que creram agora, 5.000. Não porque eles viram a cura, mas porque eles ouviram a pregação de Pedro. A cura simplesmente testificava e apontava para aquilo que Pedro falava em sua realidade. Mais uma vez, e Pedro pregou o Evangelho e aqueles irmãos creram. E o Evangelho que Pedro pregou era centrado na ressurreição de Jesus. E o atributo fundamental, comum entre esses irmãos, era a crença na ressurreição de Jesus. Era em torno dessa verdade que aqueles irmãos passaram a se reunir. E devemos também destacar que esse grande ajuntamento apresentava uma comunhão um tanto singular, um tanto incomum. Estamos falando de 5.000 pessoas se juntando e convivendo da maneira da qual o texto diz que eles possuíam um só coração e uma só alma. Se a gente for olhar os termos originais do porquê dizer um só coração e uma só alma, nós vamos entender que para o público original, para aqueles irmãos naquele momento, a ideia de coração está muito mais ligada à ideia do intelecto do que ao sentimento. Enquanto o termo para a alma, aí sim significa a sede dos sentidos, dos desejos, dos interesses, dos afetos e das paixões. Então, quando é dito que entre eles era um só o coração e uma só alma, a intenção do autor, a intenção de Lucas é dizer que eles estavam intelectual e emocionalmente unidos. Ou seja, em sua integralidade, emoção e razão, unidos naquele momento. Nem só emoção, não era somente como uma chama que se acendia no seu coração e logo apagaria, mas também não era só razão, a qual eles calculavam que aquele caminho era melhor do que ir para o inferno. Não, eles estavam ligados em seus sentimentos e em sua racionalidade. E a comunhão aqui apresentada, ela deu uma nova conotação, um sentido de propriedade entre aqueles irmãos, pois eles passaram a enxergar suas posses como algo a ser potencialmente compartilhado com seus irmãos mais carentes, a fim de que não houvesse necessitados em seu meio. A gente viu isso aqui no nosso texto. Porém, a gente tem que destacar que essa distribuição ela não era feita de uma maneira igualitária, funcionando como uma espécie de comunismo indiscriminado. Eu lembro que a Ana, na faculdade, uma das professoras dela falou que o único exemplo de comunismo perfeito aconteceu na igreja primitiva, nesse momento. E é mentira. Nunca foi isso. A Bíblia nunca apresentou uma ideia de um comunismo embrionário, em qual todos os bens eram divididos de uma maneira comum e agora não existia mais estamentos entre aqueles irmãos. Não era isso que o texto apresentava, mas era feita de maneira proporcional à necessidade de cada um. Lendo o comentário de Kistermax sobre esse texto, ele destacou 3 pontos, ao qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro é que a venda de terras ou casas ocorria somente quando havia uma necessidade. O segundo ponto é que os crentes estabeleceram um fundo às pessoas carentes. E o terceiro ponto é que os apóstolos é que tinham o encargo de distribuir o dinheiro. Com isso, podemos concluir que o objetivo não era criar uma sociedade economicamente igualitária, sem estamentos ou algo desse tipo, mas sim criar uma comunidade de amor mútuo. De qual maneira? Que não admite a omissão de socorro entre seus membros, que não admitia que houvesse necessidade entre aqueles irmãos. Não podemos deixar também de destacar agora o versículo 33. Quando a gente para ler ele dentro do texto, se vocês olharem, ele está dizendo assim: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. No verso anterior, 32, ele está falando que era um só o coração e um só a alma. Nos versos subsequentes, o 34 e 35, ele está falando sobre a divisão de bens que acontecia entre esses irmãos. De repente, no 33, ele estava falando que os apóstolos com grande poder davam testemunhos acerca da ressurreição. Isso pode parecer uma quebra no texto, isso pode parecer um pouco fora da ideia do que o autor queria apresentar, mas na verdade essa é a parte central do texto.
Essa é a parte para a compreensão da intenção de Lucas ao escrever esse relato aqui. Pois aqui ele tira o holofote da prática da divisão de bem entre irmãos e posiciona o holofote do texto, posiciona o holofote do evangelho, onde ele tem de estar, na ressurreição de Jesus, que é o momento central na história da humanidade, que mudou todas as coisas e doutrina fundamental ao cristianismo. Então, com tudo isso em mente, nós podemos notar que desde o início desse ajuntamento dos crentes em torno da mensagem da ressurreição de Jesus, é notória as características fundamentais da Igreja de Cristo, que mesmo nessa fase embrionária, mesmo nesse momento que ela era uma única célula, ela já apresentava essas características. Assim como um embrião humano, assim como a Maria, pequenininha ainda como uma única célula, dentro do ventre da Esther, apresentava já aqueles olhos claros dela, que todos ficam encantados. A Igreja de Cristo, naquele momento, já apresentava as características do que é ser igreja. E esse pequeno trecho apresenta claramente quais são essas marcas, quais são essas características, das quais nós podemos destacar primeiramente a união, a unidade que existia dentro daquela igreja. Esse embrião, quando ainda era apenas uma célula, apresentava essa característica. No verso 32 diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Aquele povo, ele estava integralmente unido. Eles não eram uma comunidade perfeita, onde não havia desentendimentos. Se a gente avança um pouco para o capítulo 6, a gente vai encontrar na história da instituição dos diáconos uma leve dissensão ocorrendo lá no meio, entre os helenistas e os hebreus, com relação às viúvas deles, porque as viúvas pareciam que estavam sendo preteridas na distribuição dos bens. Então a gente vê uma pequena dissensão. É nessa igreja de Cristo a qual nós vemos Paulo na frente de todo mundo repreendendo Pedro. É nessa igreja também que nós vemos a dissensão entre Paulo e Barnabé por conta de Marcos. É nessa igreja que, apesar dessas dissensões, ela se manifestava de maneira perfeita e unida. Não pela perfeição dela, mas pela perfeição de Cristo. Então, eles de fato eram unidos. Eles eram unidos em sua totalidade, mesmo com essas pequenas dissensões no seu meio. Mas no que nós podemos dizer que eles eram unidos? Eles eram unidos no amor e na obediência a Deus. A união deles era nítida nesse sentido. Eles eram unidos no amor e na obediência a Deus, de coração e alma. A combinação dessas palavras, coração e alma, que é uma fala típica do hebreu, se você for percorrer na Bíblia, você vai encontrar ela, e você encontra uma concentração enorme delas em Deuteronômio. E ela lá em Deuteronômio, ela é sempre associada a essa expressão, com a ideia do amor ou obediência a Deus. É sempre relacionada em amor a Deus ou obediência a Deus. Amor de coração e alma ou obediência de coração e alma a Deus. Ela também está presente no grande mandamento citado por Jesus. Em Marcos 12:30 nós podemos ver Jesus dizendo, o grande mandamento é ame ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. E isso aponta para o fato de que essa união de coração e alma, ela possuía um destino. Não era uma simples união de coração e alma como nós podemos ter dentro de uma torcida de um time de futebol. Não, ela possuía um destino específico, que é a obediência e o amor a Deus. Era nisso que aquela comunidade estava unida. E é nisso que a Igreja de Cristo hoje ela deve estar unida, no amor e na obediência a Deus. Ou a igreja é unida emocionalmente e racionalmente em amor e obediência a Deus, ou ela não é igreja. Ou nós estamos unidos em amor a Deus, ou isso é uma constante dentro de todos nós, e nós ao redor da mensagem de Cristo nos unimos em amor a Deus e obediência à palavra de Deus, ou nós seremos como está escrito no livro de Juízes, onde cada um faz o que o seu próprio coração manda, onde cada um segue os próprios desígnios do seu próprio coração. Nós precisamos, como igreja, estarmos unidos de coração e alma em obediência a Deus e amor a Deus. Nós somos chamados a viver essa unidade. A igreja, ela é uma comunidade única. O que nós vemos aqui dentro é uma comunhão que não pode ser explicada por meios humanos. É somente na igreja que você vê pessoas tão distintas, de realidades tão distintas, vivendo como uma família. É somente dentro de uma igreja que você vê pessoas de classes sociais mais distintas, onde isso aqui morre aqui dentro. Você pode ter pessoas com ensino superior e pessoas só com ensino fundamental. Você tem pessoas que mal sabem ler ou escrever, mas você as considera como irmãos. Da mesma forma que essas pessoas também consideram aqueles mais ricos como irmãos. E isso não acontece de uma maneira comum, isso não acontece por meios humanos, isso acontece por meio de Cristo. Nós conseguimos viver
isso dentro da igreja, essa união. E essa união é motivada e guiada pelo amor integral que existe dentro de nós, a Cristo, ao Senhor, ao Deus Trino. Esse amor é a única coisa que é capaz de unir pessoas tão distintas assim, como se fossem irmãos, como se fossem uma família. É esse amor que faz com que um jovem de menos de 20 anos se sente com apreço diante de um senhor, talvez de mais de 60, e escute ele como irmão. Porque é isso que nós somos, irmãos. É isso que faz com que a realidade do mais simples irmão, daquele que talvez só estudou até o ensino fundamental, conversar com alguém que está fazendo pós-doutorado ou doutorado, e ambos vibrarem diante da glória de Deus, o nosso Salvador. Se nós de fato não conseguimos viver isso, existe algo dentro de nós que não está nos levando para a igreja de Cristo, mas está levando simplesmente para conhecimento pelo conhecimento. O amor que vem de Cristo gera união. A obediência ao Senhor gera união. Nós precisamos ter isso em mente. Os sentimentos daqueles irmãos estavam unidos em amor a Deus. O intelecto deles estavam convencido de que a obediência a Deus é o melhor caminho a se seguir. Essa convicção, ela não permaneceu no interior deles, ela não permaneceu algo interno como uma convicção simplesmente de mente, mas ela se manifestou externa na vida prática daqueles irmãos. E eles expressaram esse amor, como diz Kistermark, no plano horizontal, a todos os seus irmãos e irmãs que eram necessitados. O texto diz que dentro desse grupo ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ninguém considerava sua exclusivamente. Ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que possuía. A unidade em coração e alma se tornou tácita, tangível, se tornou palpável na vida daqueles irmãos. De forma que as suas posses individuais não eram mais para o próprio bel prazer. Eles não tinham aquilo simplesmente para gozar e se alegrar das riquezas que eles possuíam, de formas individuais, mas era para o prazer e para o conforto e o apoio do corpo de Cristo. Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, afirma que nós somos membros do corpo de Cristo. E no verso 26 ele diz que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Portanto, não é possível ser membro do corpo de Cristo e admitir que um irmão seu esteja em necessidade, enquanto você está em fartura. Se um sofre, todos sofrem. Não é possível que nós venhamos à igreja e falamos que pertencemos à comunidade, que pertencemos à igreja presbiteriana do bairro Imperial, e saibamos de um irmão nosso que sofre e não nos compadeçamos dele. Quando eu falei que eu estava preparando esse texto e pensando na igreja, eu não falei que é porque a igreja precisa ter essas coisas porque ela não tem. Mas também não é porque eu imaginei que ela tinha e eu só tinha que afirmar isso. É porque, de fato, em momentos nós temos e outros momentos nós não temos. Paulo falava que é segurança para vocês, que eu sempre vos fale dessas coisas. Quando eu falo isso, não é simplesmente para que nós olhemos e nós comparemos se temos ou não temos. É para que nós não nos esqueçamos que nós devemos ter. Porque naqueles momentos que isso não for verdade sobre nós, nós temos que nos voltar para as Escrituras e vivermos isso. E para aquele momento que nós tenhamos essas características, nós nos alegremos, entendamos que isso acontece por meio de Cristo Jesus. Essa é a igreja para a qual nós fomos chamados a viver. Não é possível que nós venhamos o nosso irmão sofrer ao nosso lado e nós não soframos com ele, mesmo que estejamos alegres. Assim como não é possível nós vermos o nosso irmão ao nosso lado se alegrar e não nos alegrarmos com ele, ainda que estejamos tristes, porque somos uma família. Então não é possível que a alegria do meu irmão, no meu momento de tristeza, não me alegre, porque nós somos assim. Nós sempre teremos momentos para celebrar e nos entristecermos, mas como igreja nós fazemos isso. Isso é maravilhoso, porque junto com a exortação de socorro, junto com a exortação que as Escrituras trazem para a gente, que nós socorramos os nossos irmãos, ela vem um grande consolo, ela vem um grande momento de alegria, porque ela te lembra que ser membro do corpo de Cristo é certeza de socorrer, assim como é certeza de ser socorrido. Pois cada um aqui se ama como irmão, porque em Cristo morreu. O sofrimento de um é sofrimento de todos, a alegria de um é a alegria de todos. Nós, como conselho, nós sempre destacamos isso. Meus irmãos, no momento da dificuldade, que nós não sejamos os últimos a ser procurados, mas que nós sejamos o primeiro, porque nós, como representantes dessa igreja, entendemos esse chamado e estamos prontos para socorrer, independente de qual seja o socorro, porque Deus nos chamou para isso aqui, como igreja.
A gente sempre fala isso quando vai receber novos membros, mas isso é verdade. Prove a igreja no momento da sua aflição e você verá se essa igreja não se dispõe a isso. Por quê? Porque essa igreja foi chamada por Cristo para isso. Porque a mensagem do Evangelho transformou essa igreja nisso. E nós, como irmãos, vivemos isso. A característica da unidade é nítida na igreja. Se não existe unidade, não existe igreja. Mas essa unidade, ela não pode existir somente em palavras. Ela tende a aparecer na vida prática. E é nesse fato que podemos ver mais uma característica fundamental da igreja, a qual nós já passamos a discorrer. É do amor em ação, é do amor em prática, é do amor que ganha vida, é do amor que anda por esses corredores, é do amor que reside mais em palavras aqui. A afirmação de que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía era confirmada pela vida prática desse povo. O fato deles não considerarem exclusivamente seu, nós podemos ver sendo praticados aqui no verso 34 e 35, que diz: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Eles não admitiam que houvessem necessitados em seu meio, e para isso se envolviam ativamente na resolução desse problema. Irmãos, nós precisamos entender que nem sempre a necessidade é material. Isso de fato acontecia aqui, de uma necessidade material. Mas existem diversas outras necessidades, a qual nós não só procuramos atender, como sim somos estimulados a atender. Ouvir os irmãos solitários, abrigar aqueles que estão distantes de suas famílias, visitar aqueles que estão doentes, isso tudo faz parte da nossa comunidade como igreja. E se não faz parte, deve fazer parte. Eles não admitiam que houvesse necessitados em seu meio. E eles se envolviam na resolução desse problema. Não era só uma não admissão. Eles sabiam qual era a resolução desse problema. E a resolução desse problema implicava em movimento. E aqueles irmãos se movimentavam para resolver isso. Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, versos 15 e 16, diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que proveito há de eu ver o meu irmão em necessidade, do meu irmão precisando de uma cesta básica e falar: não, meu irmão, está tudo bem, Deus proverá alimento para você, pode ir para casa confiante nisso. E não me movimentar para isso. Qual proveito existe nisso? O texto não está falando daquele cara que está lá fora. O texto está falando de um irmão, de um dos nossos, de alguém que está aqui nos nossos corredores. É disso que o texto fala. Qual proveito existe em eu falar que está tudo bem? Se eu só me importo na hora de falar que vai ficar tudo bem. Se eu só me importo na hora de falar que Deus é soberano, que cuida de todas as coisas. Mas se de fato eu não me importo com isso, se de fato eu não me envolvo com isso, se de fato eu não gasto do meu tempo para isso, que lucro há, que vantagem há? De eu saber que o irmão está triste, está desolado, e eu falar para ele que vai ficar tudo bem, mas não me desgastar por isso. Irmãos, nós somos mais do que um local de reunião. Não podemos dizer que estamos unidos ao corpo de Cristo e suprimir os nossos recursos que podem aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. O chamado de Deus para a comunhão vai além das palavras. Precisamos posicionar os nossos afetos de maneira correta e assim deixarmos de tratar os nossos bens materiais com o afeto que deveríamos ter para os nossos irmãos. Sim, meus irmãos, devemos parar de tratar os nossos bens materiais com o amor que na verdade nós deveríamos estar direcionando para aquele que está do nosso lado, aqui em nossa comunidade, em nossa família da fé. Renan Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: o amor não consiste naquilo que falamos, mas no que fazemos. A comunhão passa pelo compartilhar. A unidade da igreja transformou-se em solidariedade. Pessoas eram mais importantes do que coisas, pois os crentes adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas. Precisamos gerir os nossos bens de maneira sábia e cristã. É imperativo que enxergamos os nossos bens e aquilo que nos sobra, aquilo que sobrepuja ao que necessitamos, como uma bênção que vem de Deus e que não deve ser usada simplesmente para atender os nossos caprichos egoístas, mas sim usados para o socorro e suporte do corpo de Cristo ao qual estamos inseridos. Devemos, entretanto, chamar a atenção para o fato de que esse texto
Não é uma convocação a uma espécie de comunismo, como nós vimos lá na explicação sobre esse trechinho. Como se todos que se tornam membros de uma igreja renunciassem ao seu direito de propriedade privada e passassem a viver uma comunidade socialista, como alguns que professam o cristianismo defendem. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que o texto nos ensina, não é isso ao qual Jesus nos chamou. Os cristãos, eles não devem praticar a posse comum de suas propriedades. Sim, eles devem viver o uso comum, na ideia do seguinte: somos convidados e estimulados a ajudar os nossos irmãos. Se nós temos aquilo que nos sobra, nós sim podemos usar de maneira comum, junto dos nossos irmãos. Isso torna tudo mais belo, pois não é uma lei que nos obriga a dividir todos os nossos bens, mas é o amor de Deus e os nossos irmãos que nos impele a generosamente pegar aquilo que está a mais sobre nós, e às vezes aquilo que está no limite, mas dividir com o nosso irmão ao nosso lado. Não porque nós queremos algo maior no céu, não porque desejamos uma coroa maior, mas simplesmente porque não suportamos ver o nosso irmão em aflição e em sofrimento. E existe um local onde se faz isso. Assim nós vemos no texto, e assim nós vemos hoje, na comunidade ao qual fomos chamados. O lugar onde se faz isso é na igreja. E esse é um alerta tanto para a liderança quanto para os membros da igreja. Pois toda a comunidade tem essa responsabilidade. Nós devemos depositar os nossos bens na igreja, pois confiamos que ela fará o seu papel de socorro. E a igreja, por meio da sua liderança, reconhece a responsabilidade que ela tem e que ela deve prestar apoio devido a cada um de acordo com a sua necessidade. Esse é um jogo que nós fazemos em conjunto, a qual nós, que somos do conselho, caiu a responsabilidade de entendermos essa necessidade. E por isso nós sempre nos dedicamos, mesmo que não tenha, mesmo que a gente ainda seja uma igreja pobre, a sempre atender tudo aquilo que nós podemos. E Deus sabe como a gente às vezes faz algumas loucuras, simplesmente para atender, simplesmente para resgatar, simplesmente para fazer isso. Por quê? Porque nós confiamos na mensagem que Deus falou. Assim como a igreja tem que confiar no conselho a qual ela elegeu, para que faça isso. E nós, como igreja, a igreja a qual o Senhor nos chamou, devemos ter isso em mente, de que assim devemos fazer. Se a igreja não confia no conselho para fazer isso, se alguém não confia que nós, como igreja, fazemos isso, meu irmão, é melhor que não esteja aqui. E vá para um lugar onde você confia que vai fazer. Porque isso precisa ser feito dentro da igreja. Nós não somos unidades distintas. Eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu fui chamado por Deus para estar dentro de uma comunidade e viver isso. Esse é o chamado de Deus para nós. Portanto, a igreja ela não pode se reduzir a um ponto de encontro. Algo que nós sempre falamos aqui. Nós não podemos ser um centro de convenções, onde ouvimos boas palestras. Irmãos, nós não podemos nos reunir aqui domingo após domingo, simplesmente porque nós temos um grande pastor que tem livros escritos e que prega muito bem e que fala verdades profundas, que nos deixam cheios de alegria porque estamos obtendo mais conhecimento. O nosso pastor, todos nós que pregamos aqui, nunca tivemos a pretensão de fazer vocês mais doutos, para que vocês mostrem o quanto a igreja de vocês ensina vocês sobre coisas profundas, coisas que outras igrejas não ensinam. A nossa pretensão aqui é que vocês se dobrem diante de Cristo, é que todos nós nos dobremos diante de Cristo e reconheçamos que Ele é o nosso Salvador. Nós não podemos ser um centro de convenções, nós não podemos vir aqui somente em busca dessas coisas. Nós estamos aqui porque Cristo nos chamou para viver a igreja de Cristo, a unidade da igreja, a comunhão, um amor que se vive na prática. Nós devemos nos portar como o corpo de Cristo. Mais uma vez repetimos, o amor que manifesta a ação está dentro do DNA da igreja, está lá desde quando a igreja era uma única célula, desde quando ela era aquele único ponto em Jerusalém. Ela já manifestava esses pontos. Ou nós temos essas características, ou não somos igreja. E dessas, a principal característica que podemos destacar é o testemunho da ressurreição de Jesus. Pois a igreja manifesta tudo isso ao redor do testemunho de que Cristo ressuscitou. Pois nós precisamos ser sinceros e fazer uma reflexão sobre esse ponto. Pois é fato que a gente pode ver em algumas outras comunidades, talvez essa divisão de bem, essa divisão de busca de apoio aos mais necessitados. Não é incomum que você veja outras confissões religiosas praticando obras de ação social, até outras sociedades que prestam apoio mútuo, que têm cunhos religiosos, ao qual nós sabemos que
estão distantes do cristianismo, como nós podemos ver entre os maçons, entre adeptos de outros clubes, como o Clube Rotary, coisas desse tipo. Eles se ajudam entre eles. Então isso não é uma exclusividade nesse sentido nossa. Então o que muda? O que transforma a nossa união, a nossa comunhão? Que nós podemos estimular ela para que ela seja feita de maneira prática, mas sem de fato algo interno. O que torna diferente essa nossa comunhão? Que às vezes é cheia de problemas, é cheia de dificuldade, a qual às vezes nós falhamos. O que nos diferencia de qualquer outra instituição ou comunidade é que a Igreja de Cristo se reúne ao redor do testemunho da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, a ressurreição física de Jesus, impacta toda a história. É a partir desse acontecimento que a igreja começa a se formar. O Cristo ressurreto anda entre os seus discípulos, deixa as suas últimas instruções e é assunto ao céu diante dos olhos deles. E esse fato é uma doutrina central do cristianismo. Berkhoff, falando acerca da ressurreição, diz: a ressurreição é a prova culminante de que Cristo foi um mestre enviado por Deus e de que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele afirma que a ressurreição mostra e comprova que Cristo é o Filho de Deus. E ele continua e diz: é também o supremo atestado do fato da imortalidade. A ressurreição mostra e confirma que existe a imortalidade para aqueles salvos pelo Senhor, pois Cristo é o primeiro dentre muitos. A ressurreição de Cristo mostra e confirma de fato que um dia viveremos para sempre junto ao nosso Pai. Ele ainda afirma, mais importante ainda, a ressurreição entra como um elemento constitutivo da própria essência da obra de redenção e, portanto, do Evangelho. Ele diz que a ressurreição é o elemento constituinte, é o elemento que está dentro da essência, que está dentro da essência de toda a obra da redenção. Não existe redenção sem ressurreição e, portanto, não existe Evangelho sem o anúncio de que Cristo ressuscitou. Ele ainda afirma que ela é uma das grandes pedras do alicerce da Igreja de Deus. A afirmação de que Cristo ressuscitou é fundamento, sustenta essa igreja mais do que essas pilastras. Sem a afirmação de que Cristo ressuscitou, isso aqui não é nada. Ele continua e dizendo: se afinal a obra expiatória de Cristo devia ser eficaz, ela tinha de terminar não na morte, mas na vida. Se a obra expiatória de Cristo era eficaz, se ela de fato ela é poderosa, se de fato ela salva, ela não encerraria na morte de Cristo, pois afinal muitos homens morreram, mas somente Cristo ressuscitou e vive para sempre. Ela confirma que a obra expiatória foi concluída e ele finaliza: além disso, foi o selo do Pai aplicado à obra consumada de Cristo, com a declaração de que o Pai aceitou. O fato de Cristo ter ressuscitado confirma que Deus aceitou essa obra. E se Ele aceitou essa obra, nós somos salvos, nós estamos salvos. A ressurreição confirma que Jesus é o Filho divino de Deus, demonstra a vitória sobre a morte e garante a salvação presente e futura. Nós, como humanidade, estávamos condenados em nossos pecados. O nosso pai Adão caiu e desobedeceu a Deus. A partir daí, o pecado foi passado a todos nós. E nós não somente hoje carregamos a culpa de Adão, mas hoje já carregamos a nossa própria culpa. E a partir de então, caminhávamos para a morte. Fomos banidos da presença de Deus. O nosso relacionamento foi rompido. A humanidade havia caído em desgraça. Dor e tristeza reinavam. Mas Deus Pai, em sua misericórdia e graça, nos enviou Deus Filho, Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Esse Cristo que veio, andou entre nós, mas não foi corrompido como nós fomos. Ele viveu uma vida perfeita, justa, mas ainda assim foi condenado à morte de cruz. O Deus Filho sofreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, mas não somente isso, não foi a morte física que o atingiu, mas foi a ira do Pai. A ira que estava destinada a nós caiu sobre ele. E sim, ali ele padeceu. Houve trevas na terra, a tristeza reinou no coração dos discípulos. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Não foi surpresa, apesar de ter sido surpreendente para aqueles discípulos, porque Jesus havia falado o tempo todo: é necessário que o Filho do Homem morra. Ele havia anunciado o tempo todo que ele ressuscitaria. E surpreendentemente, quando ele ressuscitou, todos ficaram surpresos. Ele havia falado que faria isso.
Quando ele ressuscitou, tudo mudou. Agora os discípulos sabiam, tudo era verdade. E não somente isso, ele ressuscitou num corpo renovado, fez coisas a qual não podemos compreender, atravessou paredes, desapareceu de lugares para outro. E no final de tudo, ele subiu aos céus flutuando, como um herói que vemos no filme, mas não era filme, era Cristo subindo aos céus, diante daqueles homens. Mas antes de subir, ele falou que voltaria. E quando ele subiu e sumiu diante dos olhos deles, apareceram anjos e falaram: por que vocês olham impressionados para o céu, aquele que sobe? Pois da mesma maneira que ele subiu, ele há de voltar. Aí nesse momento eles param, todos pensam, ele também falava que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, e agora ele prometeu que vai voltar, eu sei que ele vai voltar. A ressurreição não mostra simplesmente um milagre, ela é o atestado da garantia de que o Cristo que subiu aos céus vai voltar. Cristo vai voltar. Essa terra não é o nosso lar. Nós nos reunimos diante da esperança de que o nosso Senhor há de voltar e de que o sofrimento vai passar, de que a dor vai passar, de que nós não pecaremos mais, mas que nós seremos santos eternamente. Essa promessa é real. Jesus há de voltar, ele ressuscitou, ele há de voltar. O testemunho da ressurreição de Jesus pregado pelos apóstolos era o elemento central que unia aquela comunidade. Ela era composta pelas multidões dos que creram, e no que eles creram? Eles creram que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, no que vocês creem? No que vocês creem? Nós cremos que Cristo ressuscitou. Nós cremos que Cristo ressuscitou. Nós, os membros do corpo de Cristo, que estamos unidos aos nossos irmãos em nossas igrejas, nós cremos que Cristo ressuscitou. Os nossos irmãos que estão reunidos, escondidos lá na Coreia do Norte, eles creem que Cristo ressuscitou. Os nossos irmãos em Singapura, que já cultuaram e já estão na segunda-feira trabalhando, eles creem que Cristo ressuscitou. Todos nós somos unidos nessa verdade de que Cristo ressuscitou. Uma igreja que não anuncia a ressurreição de Jesus aos homens é qualquer coisa, mas não é igreja. Uma igreja que não celebra a ressurreição de Jesus não é igreja. Uma igreja que está mais preocupada em ações sociais, em dizer que o alvo mais que a neve é uma alusão colonizadora, ou que está mais preocupada em dizer que nós temos que nos envolver politicamente para mudar o Brasil, para o Brasil ser um melhor lugar no futuro, de maneira que essa é a razão da igreja existir na terra, mas não fala da ressurreição de Cristo. Não é igreja. Uma igreja que está preocupada em que nós saibamos todos os pontos da teologia, que nós saibamos cada significado de cada coisa, mas não prega a ressurreição de Jesus, não é igreja. Uma igreja preocupada em simples conhecimento, em simples estrutura litúrgica, em simples beleza, em simples presença, em ganhos financeiros ou em qualquer outra coisa que seja focada para essa terra, mas não fala da ressurreição de Cristo, não é igreja. O dia em que nós, porventura, parássemos de falar da ressurreição de Cristo, meus irmãos, saiam desse local, não fiquem aqui, porque o dia em que a ressurreição de Cristo, a volta de Cristo, não foi elemento central nessa igreja, ela morreu, ela caiu, ela não existe mais, porque a igreja anuncia a ressurreição de Cristo. É isso que nós fazemos aqui, é por isso que nós vivemos aqui. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Testemunhar a ressurreição de Cristo é a característica elementar da igreja. Se nós não cremos nisso, tudo que nós fazemos aqui é vão. Tudo que nós fazemos aqui não tem validade alguma. Nós anunciamos a um mundo caído e perdido que Cristo, o Salvador, ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele voltará. É isso que nós anunciamos ao mundo. É isso que a nossa pregação do Evangelho é. É certo que dentro de um pequeno embrião, é certo que dentro daquela pequena célula contém todas as informações, como nós falamos, e todas as características físicas que o indivíduo possuirá. Assim como também é nítido que no percurso da vida de um indivíduo, muitas outras características serão acrescentadas. Talvez algum acidente que perdamos algum membro, isso vai acontecendo no decorrer da nossa vida. Assim como também naquele momento a igreja ela não tinha a ideia de possuir bancos de madeira, instrumentos musicais, um prédio, como na história da igreja, um prédio em formato de cruz, ou coisas desse tipo. Não existiam os grupos jovens, não existia a ideia de EBD,
e muitas outras coisas. E essas coisas não são negativas em si. Pelo contrário, elas em muito têm contribuído para a missão da igreja. E com o tempo elas mudam. Porém, a igreja jamais poderá deixar de manifestar uma união de coração e alma entre seus membros. Porque isso faz parte do que ela é. Assim como nós não podemos mudar a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos. Nós podemos camuflar, mas nós não podemos deixar de ser isso. É impossível existir uma igreja na qual o amor entre irmãos não se manifeste de forma prática e os mais necessitados não sejam socorridos dentro dessa comunidade. Não tem como uma igreja não ter isso. Ela não pode criar isso porque ela é isso. E ela não pode deixar de fazer isso. Bem como é impossível que exista uma igreja que não anuncie que Jesus, o Cristo, nosso Senhor, o Salvador, ressuscitou, subiu ao céu e voltará. A igreja ela não é somente essas coisas, mas ela não pode ser menos que isso. Se ela não possuir uma dessas características, ela está deficiente, ela tem algum problema, ou de fato ela não é igreja. Só tem uma aplicação que eu gostaria de trazer à nossa comunidade hoje. Nós precisamos viver isso. Nós de fato vivemos isso, mas infelizmente nós ainda somos pecadores e falhamos. E às vezes nós nos desanimamos e às vezes nós nos esquecemos dessa verdade. Igreja, meus irmãos, a mim mesmo é essa mensagem. Não nos esqueçamos de quem nós somos. Não nos esqueçamos da obra de Cristo. Nós não podemos criar isso. Nós somos isso. Nós precisamos viver isso. Mas uma vez eu repito, isso não é forçado. Isso não pode ser criado pela força humana. Mas o Espírito Santo age em nós. Isso é verdade aqui dentro. Se porventura nós estamos desanimados, se porventura nós não estamos vivendo isso, meus irmãos, parem e orem. Lembrem-se em quem vocês são. Essa igreja está aqui. Vivam a igreja. Vivam esse local. É por isso que a maioria veio aqui. Quantos aqui vieram atrás de uma igreja? Irmãos, nós que viemos atrás de uma igreja, vivamos essa igreja. Vivamos isso. Não deixemos isso morrer. Não transformemos isso aqui num palco para uma boa palestra. Não transformemos isso aqui numa faculdade onde nós estamos aprendendo e só ganhando conhecimento. Vivamos o que nós pregamos. Essa mensagem não é só para vocês, é para todos nós. Eu não me excluo dela. É o chamado de Deus para nós. Vamos orar?